Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Vamos aguardar o pessoal entrar aqui online com a gente e daí a gente começa a nossa live. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Como é que tá o áudio? Como é que tá a imagem? Tá legal para vocês? Quem puder dar um oi pra gente aí no chat, pra gente ver se tá tudo ok. Ótimo, pessoal. O pessoal vai chegando. Se aguardando a Débora também entrar. Muito legal, tudo bem? Muito bem aqui. Solicitou, deixa eu ver aqui. A gente poder ver o chat em tempo real. Tudo bem, Débora? Oi, boa tarde, tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo bom? Deixa eu só arrumar aqui minha câmera, porque mudou um pouquinho. E a gente vai esperando um pouquinho o pessoal entrar. A gente já começa já o nosso bate-papo, tá? Deixa eu só Estamos bem. abrir aqui. Dá uma checada, pessoal, se tá tudo ok com a imagem, com o áudio da Débora, se tá bom. Dá um ok pra gente se tá legal, tá? A gente já começa na sequência. A gente só dá uns minutinhos para entrar o pessoal que tá chegando agora, tá? Deixa eu ver se tá tudo ok. Ótimo. Pessoal que está chegando, quem está vendo a gente aí, se estiver tudo ok com o áudio e com a imagem, dá um oi pra gente poder saber que tá tudo bem pra gente começar, tá? Eu tô apanhando um pouquinho da câmera aqui, peraí. Pronto. Pronto, excelente. Ótimo, tudo ok. Obrigado, obrigado. Tá tudo ok com o áudio? Tudo ok. Então a gente já pode começar enquanto o pessoal vai chegando, né? Então a gente pode começando a se apresentar, assim o pessoal vai chegando aos pouquinhos, tá, Débora? Tudo bem pra você? Ótimo. Então tá joia. Então, pessoal, hoje vai ser um bate-papo que a gente combinou já de entrar nessa temática, né? Que é a questão das questões do rol taxativo, exemplificativo, das questões que envolvem essas do convênio, que interessam a muita gente, é um tema que tem bastante dúvida. Então a gente tinha proposto que toda vez que tivesse atualizações, coisas novas, a gente viria aqui para poder divulgar, principalmente para chegar em quem não tem acesso a um advogado, uma advogada que possa orientar, né? Então, essa é a nossa ideia hoje, de trazer essas últimas atualizações das questões que aconteceram essa semana, tá? Então a gente vai começar, vai ser um bate-papo aberto, como a gente sempre faz. Quem tiver questões, manda pra gente. A gente já tem algumas perguntas para responder. Então é uma coisa super aberta. Vão mandando as questões, a gente vai respondendo aqui para todo mundo e vai tirando as dúvidas, né, Débora? Então, assim, primeiro, para me apresentar, sou Alexandre Ferreira, sou endócrino pediatra do Elo 21. Eu vou me autodescrever. Eu sou um homem de olhos castanhos, de pele clara, de cabelo castanho curto. Estou vestindo uma camisa social azul clara e ao meu fundo tem uma parede lisa bege, tá? E eu queria que vocês conhecessem a Débora, que super cedeu o tempo para vir aqui conversar com a gente, tirar as dúvidas. Eu gostaria que ela se apresentasse para vocês antes da gente entrar no tema. Você pode falar um pouquinho de você, Débora, se apresentar para todo mundo, que as pessoas te conheçam. Sim. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Débora Monteiro Esposa, eu sou advogada. Eu atuo na área de direito médico e da saúde já há alguns anos. E eu sou branca de pele, olhos castanhos, meus cabelos são longos, loiros. Eu estou aqui numa sala branca, tem atrás uma janela. E eu fiquei muito feliz com esse convite. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao Elo 21. Eu conheço o trabalho de vocês, admiro muito, sou paciente, né? Meus filhos pacientes também. Então, para mim é um grande prazer poder colaborar com esse trabalho, né? Com tirar um pouco aí da aflição desses pais, né? Dessas famílias que Uhum. precisam de tratamentos, né? Que precisam garantir aos filhos essa qualidade de vida, né, a saúde, que é muito importante. Perfeito, Então, né, espero poder contribuir, né, com perfeito. E essa. fala um pouquinho da sua área de atuação e da sua formação, para o pessoal conhecer um pouquinho você. Ah, sim. Bom, eu sou advogada já há 23 anos, né, um pouquinho de tempo. E eu comecei a atuar nessa área de direito médico até em causa própria, né? Em 99, eu precisei fazer uma cirurgia e na época ainda existia uma discussão sobre as cirurgias bucomaxilofaciais, se elas eram odontológicas ou médicas, e aí a minha cirurgia foi negada. E aí, na ocasião, eu falei para o meu médico, não, se está dentro da lei, né, eu tenho direito, eu vou buscar o meu direito, vou entrar com pedido de liminar e vou fazer a cirurgia. E eu consegui eliminar e o médico ficou muito impressionado assim com a rapidez, porque naquela época não era
tão judicializada a saúde, né? A lei era de Uhum. 98 e Tá aí todo mundo aprendendo, né? não existia tanto processo, assim, discutindo como é hoje. E eu entrei com a ação, eu consegui eliminar, e meu médico, nossa, tinha muitos pacientes, né, com essa mesma dificuldade, que encontram esses entraves. E aí acabou que virou um business, né? A gente, Uhum. uma parceria com a clínica e ajudar essas pessoas e conseguindo as cirurgias. E o que eu fui percebendo, aí eu fui me especializando, eu faço parte da comissão de Direito Médico da OAB, né? Uhum. E trabalho para algumas clínicas, tenho também trabalho para alguns pacientes, né? Sempre buscando esses atendimentos, né? Até em outros ramos, né? O direito médico e da saúde ele é muito Uhum. amplo. E então, é isso, a minha experiência nessa área, assim, estou tentando atualizar, né? A cada dia, porque todo dia agora tem uma novidade nessa área, né? Uhum. E essa questão do rol, que é uma questão que já vinha sendo há muito tempo discutida, instalou-se aí toda essa discussão, né, tão séria, né, porque pode ter um Uhum. impacto muito, complicado. E, em muitas famílias, né? Então, e isso é interessante porque, primeiro, é isso, eu quero agradecer muito o seu tempo e dividir a experiência com a gente, porque gera um monte de dúvida, né? Principalmente porque as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida, né? Então, as questões sobre o rol, elas vêm discutidas há muitos anos, mas aqui a gente percebeu que nos últimos 2, 3 anos as coisas têm acontecido com uma velocidade incrível. E às vezes as notícias saem, quando um pai ou uma mãe vai procurar uma notícia, mas é uma notícia da semana passada e já mudou completamente aquele conceito, né? E infelizmente nem todos no Brasil têm acesso a um advogado para orientar. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Então acho que a gente vai falar um pouquinho, explicar um pouquinho, vamos retomar um pouquinho sobre essa questão, porque alguns estão assistindo pela primeira vez esse tema, né? Então acho que é legal a gente conversar para tirar essas dúvidas e depois a gente vai falar um pouquinho do que mudou nessa última semana, porque essa é a nossa ideia também hoje, né? Porque algumas coisas mudaram, algumas decisões vão acontecer para que todo mundo esteja atualizado, porque muitos pais estão tomando a decisão sobre entrar em convênio ou sair em convênio e muitas vezes ele não tem informação adequada, né, do que está acontecendo. Então acho que isso é importante, né? Então acho que para a gente começar, acho que para poder colocar todo mundo em sintonia, a gente pode explicar um pouquinho desses conceitos, né? Porque toda essa discussão que a gente está tendo no rol nada mais é sobre o que o convênio é obrigado ou não a pagar para o seu cliente, né? Então a gente contrata como cliente um convênio, né? Então esse assunto que a gente vai discutir hoje não envolve o SUS, né? Não envolve a rede pública de saúde, envolve a rede privada. Então, para quem tem convênio, quer ter convênio, e tem um filho que necessita de terapias complementares, né? Então hoje se discute isso, o que o convênio tem ou não obrigação de pagar. E eu queria ouvir um pouquinho de você explicar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão, o que é o rol, o que é essa questão de taxativo, exemplificativo. Acho que para todo mundo só está na mesma página, porque é tanto conceito técnico, né? É tanto termo que o advogado conhece, mas que está sendo novo para a maior parte das pessoas, que é legal para todo mundo conhecer e estar na mesma sintonia sobre esses termos e o que quer dizer essa discussão do momento, né? Exato. Eu acho que o que gera um pouco de pânico, né, Alex, nas pessoas, Hum. é justamente o desconhecimento, né, de toda essa terminologia, né? São muitos termos técnicos, a gente chama de juridiquês na nossa área, né? Uhum. Então, tudo que envolve o judiciário, o legislativo, é muito formal, né? E as pessoas acabam não sabendo os conceitos dessas coisas, né? Mas Uhum. que não é nada assim tão complicado, não. Eu acho que o que a gente vê na mídia acaba parecendo mais difícil do que realmente é. E a gente vai pincelar aqui algumas coisas que acho que vai facilitar esse entendimento, tá? Então, assim, bom, eu acho que vale a pena explicar um pouquinho sobre qual é a legislação aplicável, né, que regula essas relações, né? Uhum. Então, tem aí a Lei dos Planos de Saúde, conhecida dessa forma, a Lei 9656 de 1998, Uhum. como você mesmo falou, a gente está tratando aqui da assistência particular, né? Seria a assistência Uhum. suplementar. Então, é aquela oferecida pelas operadoras dos planos de saúde, privada, porque no âmbito público seria mesmo o SUS, e aí é outra situação, outra regra. Não envolve o que a gente vai discutir aqui hoje, né? Isso daria uma outra live. Então, em relação às operadoras de plano de saúde, o que regula essas relações é a Lei 9656 de 98 e as resoluções normativas da ANS, né? Uhum. Essa lei de 98, ela criou essa agência reguladora, que é a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela é um órgão regulador dessas relações entre os consumidores e as operadoras de plano de saúde.
que funciona também como um fiscalizador do Estado, vamos dizer assim, né? Uhum, Então, resoluções, elas têm força de lei, né? Elas trazem as regras para regulamentar esses contratos, né? Tudo que as partes acordam, né? Tudo que os beneficiários dos planos de saúde, né? No caso, os clientes, os uhum, consumidores, tratam nesses contratos. Bom, essa resolução, a primeira resolução da ANS, ela trouxe o rol da ANS, que é esse famoso rol uhum. que a gente falar aí. O que seria o rol da ANS? Nada mais é do que uma lista dos procedimentos considerados indispensáveis ao, ao tratamento, ao Uhum, acompanhamento, ao diagnóstico das doenças, né? Então, tem lá uhum. uma procedimentos como consultas, cirurgias, né? Hoje eles estão aí, tem uma lista de aproximadamente 3.370 procedimentos aí, né? E a Que é uma lista que está aberta para todo mundo consultar, né? Que basicamente é aquilo que a ANS fala, olha, você contratou um serviço, você contratou um convênio, você tem direito a ter isso daqui e quem vai pagar vai ser o convênio por essa assistência, né? exatamente. E essa Uhum, lista é pública, ela pode ser consultada lá no site da ANS, tem um canal lá, um campo, onde você pode uhum, consultar essa. Porém, é uma lista também que não é de tão fácil compreensão para quem não é, por exemplo, um médico, né, para quem é leigo no assunto, porque às vezes tem um uhum, nome de procedimento lá que a pessoa desconhece que é aplicável à situação dela, né? uhum, Então, o que acontece? Esse rol, ele até 2021, ele era atualizado a cada 2 anos, né? Então, com a uhum, evolução que é diária praticamente, né? Ele sempre estava ultrapassado, né? E uhum. a, depois dessa decisão do STF, que eu vou chegar nesse ponto, mas houve uma nova resolução que ela vai ser atualizada praticamente automaticamente, de acordo com o tipo de procedimento, vai entrar automaticamente nesse rol. Uhum, Então, essa lista ela sempre serviu de parâmetro, né, para as decisões judiciais envolvendo planos de saúde e consumidores. Por quê? Se a pessoa precisava de um tratamento, uma cirurgia, né, vamos dizer, e o plano negava, ela entrava com um pedido de liminar na justiça. Para quê? Para antecipar os efeitos de um possível processo. Ela objetivava uhum. nesse processo esse tratamento, essa cirurgia, esse procedimento, mas se ela tivesse que aguardar 2, 3 anos, às vezes até mais, a solução desse processo, o tratamento perderia totalmente sentido, né? Colocaria a vida em risco, enfim. Então, buscaria uma Principalmente os tratamentos de câncer, né, Débora? sim, doenças graves, né? Então, em Uhum, muitos casos, e até nos casos, né? Esses casos que a gente vê aqui, no caso de crianças com síndromes, com doenças tutoras, enfim, se o tratamento não for rápido, às vezes ela não tem o efeito que o uhum, tratamento poderia, né? Então, uhum, pensando nisso, essas liminares, elas buscavam essa antecipação dessa tutela, para quê? Para o tratamento já iniciar imediatamente. E se lá na frente esse processo fosse, olha, improcedente, isso que você está pedindo, você não tem direito, o seu contrato não te dá, né? Porque, é lógico, tem todas essas variantes, né? O que você contratou, uhum. às vezes o seu plano é mais limitado, às vezes o seu reembolso é pouco, então, óbvio, tem outras Uhum. questões. Mas, Ou estava claro em contrato que você não ia ter direito àquilo e ponto final, né? Então, e a liminar, só o parênteses assim, e como era por liminar, era uma coisa que cumpria-se naquele momento, né? Então o advogado entrava, saiu a liminar e era ser cumprido imediatamente até se aguardar a decisão definitiva, né? exato. E aí depois lá na frente, se fosse definido que não tinha esse direito, que não era devido, aí a pessoa poderia até ser cobrada. Normalmente os planos, eu nunca vi nenhum caso, tá, que o plano cobrasse posteriormente, mas acontece. Uhum, uhum, E aí, essas decisões que davam essas liminares, elas eram sempre fundamentadas no fato de que esse procedimento não estava previsto no rol, mas o rol era exemplificativo. O que era isso? O rol era considerado uma lista básica de procedimentos. Então, ou seja, ele não uhum, estava indicado, né, surgindo outros tratamentos, outras terapias, outras terapêuticas, né, com comprovação científica, óbvio, não significava que porque ele não estava ali no rol, ele
não teria cobertura. E aí Uhum. essa, né, começou a judicializar a saúde de uma forma exponencial, de uma forma absurda, milhões de processos, né? Todo mundo Uhum. conseguiu justiça com base nisso. Até que, em junho, agora, chegou esse processo que deu causa a essa decisão do STJ, chegou até o STJ, e aí, neste caso, o STJ decidiu que o rol é taxativo, não é exemplificativo, porque essa era uma discussão em muitos casos no Brasil, né? Era a Uhum. grande discussão dos planos de saúde e como começou a gerar um desequilíbrio econômico e contratual entre as partes, porque o plano vinha e falava, não, mas eu não estou recebendo para fornecer um tratamento vitalício de câncer, Uhum. tratamento, né, medicações caríssimas, terapias, enfim. A questão financeira começou a apertar, né? Então a discussão jurídica foi subir no tom, né? Exato. Então, Uhum. criou essa discussão e chegou no STJ, e o STJ veio por maioria de votos e falou, não, realmente o rol é taxativo. E o que E é aí, importante, né, Débora, essa questão do STJ, é que ele foi um caso, né? Assim, não é que o STJ parou do nada e decidiu sentar e vamos discutir o assunto, não. Alguém acionou o STJ com um caso, por exemplo, eu com a minha filha. Eu acionei o STJ para discutir sobre isso, e quando o STJ foi discutir o caso da minha filha, que foi esse caso recente do STJ teve, ele decidiu, falou, não, a partir de agora a gente acha que melhor que seja taxativo, ou seja, o convênio só vai cobrir o que está no rol, o que está na lista. O que não está no rol, o convênio não é obrigado a cobrir, ponto final. Então abriu um precedente, né? Então, que é uma coisa que é um julgamento que nunca tinha acontecido dessa maneira, né? e curioso que, assim, este caso onde foi proferida essa decisão, em primeira instância, foi considerado exemplificativo, né? A pessoa Uhum. conseguiu. Ou seja, o convênio ia ter que cobrir o tratamento. E aí houve o recurso, e depois, até chegar na terceira instância, lá no Tribunal Superior, acabou que lá decidiram dessa forma, né? E isso gerou um Uhum. grande desconforto, assim, né, social, para as entidades, para as instituições que tratam, Uhum. né, de clientes, né, as entidades de consumidor, que defendem os consumidores. E Uhum. aí, bom, um reboliço no mercado e na justiça para, não, a gente precisa resolver essa questão. Então, aí, logo depois que foi proferida essa decisão, houve um projeto de lei que foi colocado na Câmara, pela Câmara, Uhum. pela Câmara, pela Câmara por um deputado do PDS, e Uhum. que colocou essa questão como de urgência para ser julgado, um Para projeto ser de lei votado. para ser votado, porque uma situação que, assim, olha, nós não vamos poder ficar na mão de uma decisão que não abrange a todos, não é lei, né? Mas os juízes de Uhum. primeira instância, segunda instância, agora vão decidir já sabendo que no Tribunal Superior tem esse entendimento, né? Qual que é o Normalmente, posicionamento, né? o que acontece? Apesar de não ser lei, é um precedente importante porque é de um Tribunal Superior, né? Uhum. Aí, Abre um precedente para aquele juiz que está na instância ali de primeira instância, que, ou seja, é o primeiro juiz que vai ver o caso da minha filha que eu estou entrando com recurso. Aquele juiz ele usa como referência, olha, já teve essa decisão lá no Supremo, então eu vou colocar aqui no STJ, né, Supremo Tribunal de Justiça, então eu vou colocar aqui na minha decisão que eu estou me baseando numa decisão que o Supremo já teve, né? Antes da gente avançar nessa exatamente. questão do deputado, Débora, eu queria dar um passinho atrás só contigo, para a gente só ver algumas perguntas que chegaram aqui. Deixa eu só olhar aqui, porque eu me banando um pouco, tá, pessoal? O pessoal está acostumado que me acompanha, porque eu não sou muito bom no audiovisual. Pessoal, tudo bem? Tive um problema aqui com a minha internet. Deixa eu ver se a gente volta e se a Débora volta aqui novamente, tá? Desculpa, viu? Foi um problema aqui meu aqui, com a minha conexão. Quem tá entrando agora tem um problema com a conexão, tá? A gente... Eu vou esperar ver se a Débora vai já entrar, se ela me pede para entrar. Deixa eu ver se ela pede aqui para entrar. Desculpa, pessoal, o problema foi a minha conexão, tá? Deixa eu ver se a Débora consegue entrar novamente. Pronto. Se a Débora já vai entrar. Oi, Débora. Desculpa, viu? Foi um problema na minha conexão, tá, pessoal? Desculpa. Problema técnico aqui. Caiu. Agora eu já mudei. Você tá me ouvindo bem? Sim, Voltou normal. então, tá. Deixa eu voltar só um pouquinho quem tava ali fora, pra gente tentar voltar, porque eu só quero retomar as perguntas aqui que a gente estava
que a gente tinha aqui. Pessoal, o que eu quero pedir só para vocês, quem estava aqui online com a gente, quem tem as perguntas, manda de novo para a gente aqui, tá? Para a gente poder responder, porque acabei perdendo aqui as perguntas na hora que eu saí do online, né? Peço mil desculpas aqui com a questão do ao vivo, tá? Deixa eu ver se ainda tem as perguntas aqui. Ah, tem sim. Então, ótimo. Vou ver as perguntas aqui enquanto o pessoal está entrando, tá? Isso foi um problema com a minha conexão. Aqui, da Neide, boa tarde, tenho uma dúvida. Desde que minha filha nasceu, eu levo ela para atendimento em São Paulo e depois em BH, para especialistas que não tem em Belém. Não seria o caso do seguro saúde custear? Então, não sei qual é a questão aqui. Se é uma questão do que ela está perguntando do custo dos profissionais. Se a Neide Uhum. quiser mandar uma pergunta um pouquinho mais elaborada, né? Porque ela pergunta isso, ela fala que ela, desde que ela nasceu, ela leva para atendimento em São Paulo e depois em BH porque ela não tem os profissionais lá em Belém. Mas acho que o local onde que o profissional tá não faz diferença, né, Débora? Não, não, isso não muda É, nada. Não muda na nada. hora É de fazer. uma questão se ela quiser, vamos dizer, se ela tiver lá um profissional que não tenha, não seja referenciado ou credenciado ao plano de saúde, porque muitos acabam optando, né, para não ter esse custo extra, já pega um profissional que é credenciado. E ela Uhum, tiver dificuldade nessa locomoção, olha, está longe de casa, ela pode pagar por esse profissional e pedir o reembolso dessa despesa. Tá? Se não tá, tem o profissional no credenciado, ela pode. tá. Agora o reembolso do transporte, essas coisas, isso o convênio não arca, né? É só a questão do profissional, né? Vai ter, não deslocamento, né? Perfeito. Aqui o Marcelo aqui elogiando você pra caramba. Muito obrigado aí pro pessoal que está agradecendo os elogios. Só tô vendo as mensagens aqui, tá? Para retomar com o pessoal. Perfeito. Depois vão ficar as mensagens aqui para Débora ver também, tá? Se alguém mandou mensagem aqui que a gente não respondeu o que ficou, manda pra gente de novo que a gente vai voltar a responder essas mensagens, tá? Aí só mandar pra gente que a gente vai respondendo, tá bom? Então, o que eu queria só retomar contigo, porque a gente vai falar um pouquinho do que mudou então essa semana. Então, acho que foi bem claro, foi bem legal essa explicação, porque a gente consegue entender isso, né? Então, essa é uma coisa que tem essa lista de procedimento, o que não estava lá, eu podia, eu quero para minha filha uma terapia, não estava no rol, eu consegui alegar isso, olha, tem uma lista lá, juiz, mas nessa lista não cobre o que eu preciso para minha filha e eu não posso ficar esperando atualizar a lista da ANS, eu preciso para agora disso. Então, como que eu faço? Aí o juiz dava uma liminar e liberava atendimento para minha filha, né? Então eu conseguia fazer isso. E desde então isso foi acontecendo há anos, né, Débora? Então sempre foi assim, né? Mas agora pela primeira vez, tem pelo STJ em um dos casos ele decide que não. Não está nessa lista, então o convênio não tem que. Mas isso não tem uma força definitiva, né? Ou seja, a pessoa. Não é porque o STJ tomou essa decisão que agora acabou. Ninguém mais consegue entrar com recurso, né? Não, de jeito nenhum. E ao contrário, né, essa decisão mesmo do STJ, ela teve assim, ela deixou alguma margem aí para discussão, né? Então, assim, É. se a operadora, se não existe para a cura do paciente no rol um outro procedimento similar ou equiparado para esse tratamento. Então, nesse caso, Uhum, abre aí a oportunidade da pessoa pedir aquele tratamento indicado pelo médico, né? uhum, Uma segunda situação é que seria possível também um aditivo contratual, né? A operadora teria que aceitar esse aditivo, teria que oferecer esse aditivo para a pessoa contratar aquele tratamento. Olha, uhum, eu não cobro, então eu tenho direito de contratar e pagar mais para ter esse tratamento, né? E aí, outras situações ainda é que esse procedimento não tenha sido indeferido expressamente no rol da ANS. Então, se ele não constou lá como, olha, esse tratamento não tem atendimento. Então, também abre uma possibilidade. Se ele Outra falou que não pode, também não quer dizer que pode, né? Então, assim, tudo bem. Eu estou tratando que, ele falou que não é negado com toda certeza, então eu posso arriscar e tentar conseguir ele, né? Uhum. Exato. Tem E uma coisa que que atrapalha muitos procedimentos. Né, e o que atrapalha muitos procedimentos na questão específica aí da medicina é, como você falou, tem muito procedimento muito parecido, né? Então a forma que ele é descrito e como ele é feito muda. Então é o caso que a gente vê nitidamente nas terapias, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de fono, de físio, de TO, dentro da fono, da físio TO, tem terapeutas que usam técnicas diferentes, né? Então, por exemplo, olha, eu quero fisioterapia, mas olha, para o meu filho, o profissional, o neurologista, o pediatra que acompanha, passou que para ele a melhor terapia de fono é a terapia X.
esse profissional tem só uma pessoa no país que faz, e eu quero fazer com ele. E aí cabe um recurso, né? Porque a pessoa consegue entrar e discutir isso, e quem vai decidir é o juiz, né? Que esse é o ponto, né? Que quem decide no final das contas é o juiz, né? Sim, é o juiz, sempre o juiz, e assim, Uhum, é até adequada para aquele paciente, né, Alex? Acho que isso é o uhum, grande. Né? Então, essa decisão do STJ, ela bate justamente nisso, ela deixa essa abertura para que, olha, vamos dizer, se tiver comprovação desse tratamento, à luz do Conitec, né, o Natjus também, que é quem traz, né, olha, o que é reconhecido hoje para tratamento dessa doença. Então, o Conitec, uhum, por exemplo, funciona como a ANS do SUS, né? uhum, Esse rol lá para o SUS. Então, assim, o que a gente percebe é que depois dessa decisão da STJ, ficou muito pendente essa decisão se vai dar ou não a liminar com base no relatório do médico. O relatório do médico acabou se tornando o documento mais importante. Por quê? Ele vai uhum, ter que ser muito mais detalhado, ele vai ter que estabelecer ali quantas sessões, por que de tantas sessões, por que que aquele tratamento específico, como você falou, olha, aquela fono, aquela técnica, porque aquela técnica é importante para aquele paciente. Né? Então, as uhum. especificidades do tratamento, isso é fundamental. Então, E, não é e aí entra que uma parte. Então. Não, pode falar. Então, não é que assim, a partir dessa decisão, olha, agora tudo é negado, o que não está no rol é negado. Não, existem possibilidades, existe margem aí para discussão e ficou muito mais focado agora nessa questão da indicação médica, entendeu? É. Do porquê o paciente precisa daquele tratamento específico. Não, e aí é uma coisa que entra muito essa relação agora que tem cada vez mais próxima, que para a gente da medicina isso é dificílimo, porque a gente não tem formação na área jurídica, né? A gente não tem menor formação, a gente não tem a menor ideia como fazer um bom relatório, porque quem vai ler o nosso relatório é o juiz. E o juiz vai se basear naquilo, porque o juiz não é o técnico na área médica, né? Só que o problema é que a gente não entende a linguagem, né, jurídica e muitas vezes a gente não sabe montar um relatório, porque a gente monta da nossa cabeça, né? Então é muito comum, a gente que é médico, a gente fala, eu preciso de fono, eu faço um relatório, olha, eu preciso de fono, e ponto. Mas às vezes o que o advogado precisa, o que o juiz precisa, não é só isso, né? Às vezes ele precisa que o CID esteja bem claro, ou que tenha um código TUS, ou que tenha. Então, você tem um monte de coisa, e aí é a hora que, quando tem um advogado ajudando, ajuda muito, né? Porque às vezes o advogado manda pra gente um texto, fala, olha, eu preciso disso, monta dessa forma, assim é melhor, e a gente tá aprendendo com isso, né? Então, a gente que é médico, a gente tá apanhando muito nesse momento, porque tem muito relatório chegando para que a gente confeccione e a gente não tem a menor ideia de como fazer, porque a gente nunca teve essa preocupação, né? Então, isso é uma coisa que também acho que é uma dica importante para os pais que estão ouvindo, procurar um advogado, quem tem acesso, para poder discutir um pouco sobre isso, para ajudar também o médico que está fazendo, principalmente para quem tem acesso ao médico só no SUS. Porque muitas vezes o médico que está no SUS, tem pessoa que tem convênio, passa no SUS, né, tem um médico dele no SUS, e aí quando vai procurar esse médico, o médico não tem tempo hábil para fazer aquilo, não conhece o assunto, não sabe confeccionar o relatório. Então é muito legal quando eu tenho ali já uma base, que eu chego para o médico e falo, falei com a minha advogada, com o meu advogado, ele pediu para fazer dessa maneira. E isso ajuda muito, né, porque adianta o processo. Porque, principalmente especialistas, às vezes com neuro, com oncologista, demora muito para marcar consulta, né, no Brasil, né, no SUS. Então isso ajuda bastante, né? E Então, a linguagem dos relatórios médicos, né, Alex, é uma linguagem uhum, muito técnica. Então, o juiz não é técnico, né? O juiz, ele é uhum, da área jurídica, ele não é médico. Então, muitas vezes uhum, chega lá um código, um nome de um procedimento e não fica claro por que ele precisa daquele tratamento, né? uhum. Então, isso é super importante. Eu acho que essa parceria entre os médicos e os advogados, cada vez ela vai ser mais necessária, Vai estreitando mais. né? Mesmo se mudar esse entendimento aí do STJ, e agora, né, com esse projeto de lei que a gente vai falar ainda a respeito, mesmo se voltar a ser exemplificativo, vai ser necessário, né? Uhum, vai. Você depois precisa de uma perícia, então, quando chega para o perito esse processo, o perito ele está ali no fogo cruzado, né? Ele é médico, mas ele tem essa compreensão dessa terminologia jurídica. Então, você já Uhum. precisa parar o processo desde o início. Né? Eu costumo dizer que para você chegar em Brasília, você precisa começar a construir o processo lá na primeira instância. Não adianta você achar que no meio do processo você vai tornar ele um processo apto a subir para o Tribunal Superior. Né? Perfeito. Então,
É ali. Não, e uma outra coisa também, assim, né, e que isso não é defender nos convênios, né, mas quando a gente fala desse trato de pagamento de tratamentos e tudo mais, tem muitos pais, principalmente os que acompanham a gente, que vão assistir esse vídeo, que estão muito relacionados com filhos que precisam de terapias complementares, como terapia de fono, físio, TO, né, então, mas não são só esses tratamentos, né, tem os tratamentos para câncer, tem os tratamentos considerados ainda experimentais, então é uma discussão ampla, porque tem tratamentos, a gente tem tratamento hoje para algumas doenças pulmonares que custam 40, 50 mil dólares por mês. E essa pessoa vai fazer esse tratamento até o final da sua vida, que pode durar 80 anos. Então, assim, como que funciona isso? E quando você envolve tratamento experimental, também é uma grande discussão. Então, a gente que está vivendo e vendo essa discussão, tem que lembrar que não é só para os nossos filhos que precisam de terapia de fono, físio e TO, mas essa discussão é ampla e essa discussão é tão intensa por isso, porque também envolve custos altíssimos, né? E isso tem que ser discutido de maneira adequada. E tem a questão experimental, porque empresas podem, farmacêuticas, ou seja, como criarem terapias novas, já mirando na questão do convênio cobrir, né? E isso é ruim, porque começa a se criar terapias novas, vão se achando brechas judiciais. Então, se a lei não está bem amparada, vira-se um imbróglio, né? E aí começa a ter discussões e a coisa não flui. E aí vamos ver só o que tem de questões, porque daí eu quero entrar na questão dessa semana, que é o motivo que a gente está aqui também, né? Aqui seria legal a Neide falando, o Elo 21 fazer parceria com advogado, assim, a gente tem um monte de advogado para indicar, tem a Débora, tem um monte de gente que a gente indica, mas acho que é legal. E a gente está trazendo profissionais, a gente já trouxe aqui um advogado na discussão anterior, o Iberê, está trazendo a Débora agora, então acho que essa é a ideia, chegar a informação, minha maior preocupação é chegar a informação de advogados para quem tem lugares do Brasil que eu tenho pacientes que essa pessoa não tem nem acesso a advogado, né, Débora? Então, acho que precisa um pouco desse conhecimento para a pessoa se armar e procurar, e também tem os advogados públicos, né, de uso público, a pessoa pode procurar, pode, né, não só na forma particular, né? Não, Aqui a Ana está falando que tem escritórios especializados, né? Pode falar, Débora. Se a pessoa não tem condição de contratar um advogado particular, a gente pode indicar, né, e orientar sobre os atendimentos públicos. Sim, tem advogados que trabalham de maneira voluntária também, né? Então, assim, tem recursos, né, para procurar, né? Aqui a Ana falando de escritórios, isso mesmo, tem escritórios especializados, né? Deixa eu ver aqui quem mais aqui. Deixa eu ver só para não deixar passar nenhuma questão para ninguém, né? Aqui, ó, a Lei, acho que foi quem a gente respondeu lá atrás, aqui, ó, que elas alegaram também que eles têm que cobrir apenas a terapia e não o método. Argumentei o parágrafo 4º, artigo 6 da normativa 465 da ANS e está aguardando retorno. Então é isso que a gente falou, né? Às vezes a pessoa, o convênio alega isso, falou, não, fono eu te dou. E aí você tem que alegar do outro lado, não, eu quero fono, mas eu preciso fono com esse método que você não tem. E aí isso vai para o juiz onde que ele vai alegar. Então a alegação também tem isso, né? Quando você fala terapia de fono, dentro da terapia de fono tem muita coisa, né? Acho que para as pessoas entenderem é igual assim. É igual a pessoa falar assim, eu preciso de atendimento médico. Ah, tá bom, mas dentro do atendimento tem o cardiologista, tem o pneumologista, tem o neuro. Então ela te dá atendimento médico, não quer dizer que vai te dar o atendimento médico que você precisa, né? Só pode virar para mim e falar, Alex, eu tenho aquele atendimento médico, vou te dar atendimento médico do ginecologista. Fala, não, mas não preciso do ginecologista, mas eu preciso de um cardiologista. Então, é isso que é interessante, né? Porque é onde tem a discussão jurídica, né? Onde acaba participando nisso. Então, assim, e quem tiver perguntas, pessoal, vai mandando pra gente, tá? Jurídica e médica, né? Porque vocês agora vocês estão legislando aqui. Não, nossa, não, e é pra gente que é todo atrapalhado, médico, já a gente não dá conta nem do que a gente tem que fazer, e a gente vai ter que se preocupar com a parte jurídica, pelo menos no meu caso, é super complicado, porque é muita coisa, e a gente tem que aprender, por isso que eu tô aqui aprendendo junto com todo mundo, né? Por isso que você, os advogados Berê que vêm, ajudam muito a gente a entender, porque tem muito médico que vem assistir nossos vídeos e aprende muito, porque tem muito médico que nem tá entendendo o que tá acontecendo, né? Eu acho que isso é importante. E aí entra no que aconteceu essa semana, né? Então a gente marcou essa live por isso, porque essa semana teve uma mudança, né? Um ato novo, porque quem decide as leis no país são os deputados e senadores que decidem, vereadores. Os vereadores acabam fazendo a parte da execução, né? Mas são os deputados e senadores, né? Que fazem a lei. Se eu estiver errado, você me corrige, né? E aí, dado toda essa coisa que aconteceu, que teve uma decisão do STJ nova, o deputado, né? Pegou esse assunto e levou para dentro da Câmara dos Deputados, que é onde saem propostas de leis para serem aprovadas, e aí vira lei para todo mundo, né? Aí torna-se uma normativa, né? E aí os tribunais legislam sobre isso, né? Vão discutir as leis, mas quem cria as leis são os deputados, né, e senadores. Então, aconteceu isso, que um deputado pegou essa causa, e eu queria que você explicasse isso, que foi o que aconteceu essa semana, para as pessoas entenderem essas notícias que começaram a aparecer desde segunda-feira, né? Sim. Esse projeto... Só para localizar, viu, para a gente esquecer, Débora, que hoje é dia 12, né? A gente está em 12 de agosto de 2022, quem assistiu o vídeo depois, né? Então foi o que aconteceu, eu falo segunda-feira, eu esqueço que fica gravado, né? Então o que aconteceu agora nessa semana aqui do dia 12 de agosto, então eu queria que você explicasse um pouquinho, pessoal.
Então, assim, esse projeto de lei 2023 de 2022, ele foi apresentado pela Câmara no dia 13 de julho de 2022, Uhum, ou seja, logo após, né, um mês após aí a decisão do STJ. E esse projeto de lei ele visa justamente regulamentar essa situação do rol, né, tornando esse rol exemplificativo contra o que o STJ decidiu, né? Ou seja, uhum, voltamos à situação anterior, que ela não era legal, porque não existe na lei dos planos de saúde essa expressão exemplificativo ou taxativo, essa expressão não existe. Isso foi uhum, uma construção doutrinária e jurisprudencial, né? E agora o objetivo dessa lei é tornar isso legal, né? Ou seja, a partir de então essa discussão estaria encerrada, se é ou não exemplificativo ou taxativo. Olha, vai admitir procedimentos fora do rol? Então essa lei vai dizer, vai cobrir todos os eventos, né? Para tratamento do uhum, paciente. Então, assim, essa lei ela já passou em votação na Câmara, né? Foi aprovada conforme ela foi uhum. retida, seguiu para o Senado e a expectativa é que ela seja votada até o final desse mês, né? A previsão é que seja no dia 29 de agosto essa votação, né? Uhum. Está um reboliço aí no mercado, todo mundo brigando. Não, porque E isso vai ter um impacto direto nos contratos de convênio, em valores, né? Porque a sequência é essa, né? A Câmara faz uma lei, só que é para essa lei entrar em vigor, ou seja, para ela funcionar, que, ou seja, o que, que os deputados estão votando? Que votaram já, né? Que tem que ser exemplificativo, ou seja, quem vai tomar a decisão de que procedimento o paciente precisa é o médico. E aí, no momento que o médico fez o relatório e que aquilo é necessário, o juiz tem que dar a causa para o paciente e o convênio vai cobrir aquele procedimento. Então passa primeiro na Câmara e aí, mais para funcionar, ainda isso tem que ir para o Senado. Então os senadores também têm que aprovar para que isso vire lei de fato e comece a vigorar. E os senadores podem reprovar, né? Se eles não aceitarem algo, volta para a Câmara de novo, eles refazem a lei e fica esse ping-pong até que a lei fique afinada a ponto de ser publicada de vez, não é isso? aí depois vai para o presidente da República, né? Uhum. Para Que, gerar o final dele, que ele promulgação da pode lei. vetar uma lei, né? Ou não, né? Ele pode aprovar ou vetar a lei. Exato. E aí pode Uhum. voltar. O que é Então vai. interessante é que está sendo muito rápido, né? Já é para o final do mês, que geralmente não é assim tão rápido todas as leis, né? Que essa tem um caráter de urgência, né? Exato, esse projeto ele foi apresentado com caráter de urgência, então ele está indo direto para os plenários, né? Por isso está sendo tão rápido, né? E Uhum. aí realmente acontece porque está uma pressão muito grande, tanto do mercado das operadoras, quanto das instituições, né? Da sociedade, né? Uhum. A gente está falando de saúde, né? É um direito fundamental, né? Não, e para os Então, pais e para a sociedade que quer pressionar, o momento é agora, porque a gente está em ano de eleição, né? Então agora é o melhor momento para pressionar os políticos para que seja isso aprovado como exemplificativo, né? Então, vai, isso definido, definiu, né? Na hora que definiu essa lei, aí se pacifica a situação, entre aspas, né? E aí os recursos vão ficar muito mais difíceis, né? E vão acontecer só em exceções da exceção, né? Então tudo vai acabar ficar muito, muito certinho, né? E acho que também um pouco disso precisa, né? Assim, porque agora ficou no momento, com essa decisão do STJ, que é ficar da dependência de cada juiz, você começa a ter decisões muito diferentes, né? E aí começa a fazer aqueles sítios jurídicos, né? Então, olha, eu sei que aquele juiz dá a causa dessa forma, eu conheço aquele outro juiz que dá a causa da outra forma, e aí vai ficando no meio conhecido quem pensa de cada forma. Isso é ruim, né? Porque você começa a dispersar, né? exatamente. Isso é péssimo, porque aí você vai criando polos, né? Você tem É. aqueles. Não, caiu nessa vara, a gente já sabe que esse juiz não dá, e até determinados tribunais acabam se posicionando, criando súmulas internas que já têm o Uhum. entendimento formado sobre aquela matéria, né? Então, a partir do momento que fizer essa lei, eu acho que vai pacificar sim, eu acho que não, aí não vai ter tanta discussão, Uhum. né? Porque a gente já tem a lei. Aí acho que que a discussão talvez fique aí nos procedimentos mais atuais, né? Aí vai ficar mais nessa discussão assim, olha, se esse Uhum. procedimento tem reconhecimento, Uhum. Anvisa, nos órgãos, né? Ou os custos muito altos, né? Ah, apareceu um procedimento novo agora que vai custar, exemplo, né? R$ 1 milhão por dia. Aí fica às vezes uma coisa que você fala, não, o convênio fala, se eu pagar isso daqui, eu fecho. E aí talvez coisas que sejam assim, muito exceção da exceção, né? Vai ter. E a discussão também que vai ficar é com que velocidade a gente vai atualizar o rol, né? Então, com que velocidade a gente vai atualizar essa lista de procedimentos, né? Porque isso também impacta, né? Então, vamos supor que agora se decida que vai ser realmente o rol taxativo, ou seja, só vai
exclusivamente a pagar o que está na lista, se isso acontecer, também a gente vai ter que discutir muito seriamente, então, joia, com qual velocidade, quem vai cuidar disso e quão rápido vai entrar um procedimento no rol, porque daí eu não posso esperar, né? Se sai um procedimento novo para minha filha que precisa que tem uma doença grave, eu quero que aquilo seja aprovado para ontem, né? Então, isso também vai ter que ser discutido, né, Débora? Então, vai ter, depois dessas discussões outras virão, né? Então, e geralmente quando passa ali pelo Senado demora muito ainda, em média, como é que funciona depois que a forma que eles vão decidir em agosto? Vamos supor que o Senado decida e vá para o presidente. Isso geralmente o trâmite é rápido? Normalmente em 15 dias, o prazo é 15 dias, né, que o Ah, então é super presidente... rápido. Sim, Ah, então super rápido. provavelmente logo logo a gente volta com uma live nova aqui para contar o que aconteceu de novidades, né? E agora assim, pra gente, quem tiver perguntas, manda pra gente, que a gente também assim, a gente não vai se estender muito, a gente não vai pegar o tempo de todo mundo, essa é sempre a ideia das nossas lives, né? Mas acho que tem algumas dúvidas práticas aqui, Débora, que acho que para quem tá nesse momento, né? Quem tá agora, poxa, eu agora preciso decidir. Tem muita gente que pergunta e fala, e agora? Vale a pena eu fazer o meu convênio agora? Vale a pena eu trocar? Porque muita dúvida de algumas pessoas é, pô, será que eu tenho que correr? Eu tô ali na dúvida, eu tenho pouca grana, então não sei se eu consigo pagar um convênio agora, mas eu tenho muitos pais que falam, não, Alex, eu quero correr e pôr logo o meu filho no convênio, porque se eu não colocar agora e mudar a lei e o rol virar taxativo, ou seja, só vai cobrir o que está no rol, então eu já aproveito, eu já estou na lei antiga, então isso me garante que ele vai ter que cobrir o procedimento e eu não vou esperar mudar a lei, porque se mudar para pior, eu não vou poder. Isso é verdade? Porque tem muita gente fazendo convênio para isso, né? Não. Eu acho que não tem essa preocupação, né? Até porque, assim, a lei que vai continuar em vigor é a 9656 de 98, porém com essa alteração. Essa lei do projeto 2023, ela só vai trazer uma alteração da lei 9656. Então, assim, não Uhum, muda a temática toda de contratação de plano de saúde. Então, se sobrevier essa lei, o fato de ser um plano antigo, né? Um plano antigo que eu digo, após 98, né? Que esteja uhum, sobre essa lei, não vai mudar nada. Né? Então, sobrevindo a essa lei nova, aplica-se ao contrato. O contrato não pode ser uhum, nunca a lei, né? sim. Então, não tem Se a essa... lei muda, o contrato vai se adaptar de qualquer forma, né? Então não importa se você fez antes ou depois, né? Vai ter que adaptar. Porque, às vezes, para essa pessoa que está correndo para fazer o convênio por isso, não é uma garantia, né? Então, Não, porque não, se mudar a lei e obrigar e fizer que o convênio só cubra aquilo, acabou. Não importa quando você fez o seu contrato, né? exato, Então, não isso é tem um... esse desespero, não, de contratar um plano antes de sair essa lei. Não Uhum. tem. E outra dúvida também muito comum é, vamos supor que aconteceu uma situação ruim para o paciente, né? Então assim, ó, agora tem uma determinação, passou pelo Senado, vamos mudar a lei, então eles acham que não, tem que ser taxativo, ou seja, tá, só vou cobrir o que está na lista, ponto final. Quando isso acontece, eu tenho lá meu contrato e eu já tinha uma liminar. Então, meu filho ganhou uma liminar, então ele está fazendo fono, fiz ITO, onde que eu gostaria que fizesse, tudo direitinho, e o convênio está pagando. No momento que mudar isso para taxativo, se mudar, né? Que a gente acha que, pelo que está seguindo, parece que não, mas vamos supor que aconteça uma situação ruim para os pacientes. E que mude isso, imediatamente caem todas essas liminares, então assim, pô, acabou no dia seguinte, eu já não vou poder levar mais filho na terapia, acabou e ponto. Não, o que já foi decidido prevalece, tá? Uhum, Não tem esse problema também de mudar, olha, eu estou conseguindo o tratamento com base numa liminar e aí sobrevém essa decisão, eu vou perder? Não vai perder. Tá? O que uhum, pode acontecer é o plano questionar e aí você buscar um relatório atualizado do seu médico, né, uhum. que fique a continuidade desse tratamento nos mesmos moldes. Só Entendi. isso. Mas agora também o convênio pode entrar com recurso e derrubar sua liminar, né? Isso pode acontecer, né? Se caso mudar para. Mas ele tem que entrar liminar por liminar, é de cada paciente que ele tem, que ele vai buscando, né? Não é Porque automático. É não cada é. caso, o convênio vai lá e vai falar, olha, por exemplo, vai discutir isso, falar, olha, agora o ROI é taxativo, eu não tenho mais que pagar isso. Ele tem que entrar naquele processo e instalar aquela discussão novamente até para o paciente demonstrar, mas agora eu preciso, às vezes, por um outro motivo, preciso Uhum, continuar desse tratamento, mas olha, agravou a condição do paciente, ou, né, ou esse uhum. tratamento, um tratamento novo, então até conseguir algum plus aí, né, nesse tratamento. É, porque senão fica esse desespero, né? De achar que tudo vai acontecer imediatamente. Não é bem assim, né? E isso é quem está supondo que, se caso isso mudar no futuro. Mas também, se acontece algo assim, Débora, vai ser uma avalanche de processos, né? Eliminares, aí, nossa, aí o meio vai ficar uma loucura, né? Porque todo mundo querendo rever. Se os convênios que começarem a querer rever todos os processos liminares, isso vira uma loucura, né? Uma Acaba loucura, virando. né? Tinha Não tem. uma
Uma pessoa que tinha perguntado, eu lembrei agora aqui, umas perguntas que ficaram aqui para trás, que foi aquela quando eu perdi a conexão, né? Que ela estava falando sobre a questão da localização, não era só de transportar, mas era da localização, que ela falava assim, que ela tem, o convênio libera para ela uma localização para poder fazer, então ela precisa de uma terapia específica que o convênio tem. Então ela precisa de uma fono que tem uma técnica X e o convênio tem e forneceu para ela. Só que onde o convênio forneceu é muito longe da casa dela. E ela tem perto uma pessoa que o convênio não cobra automaticamente, que ela precisaria. Se nesse caso o convênio ela consegue recorrer a isso e pedir para trazer mais próximo de casa, ou não. Se eu tenho aquele procedimento, pode ser muito longe da minha casa, eu tenho que aceitar. Não, ela consegue sim, com o argumento da localização geográfica, de repente até da mobilidade, né, da questão da mobilidade, da dificuldade de transporte desse paciente, Uhum, ou de inviabilidade, por exemplo. A gente teve um caso que a criança com autismo e o tratamento era do outro lado da cidade, em São Paulo. Então, assim, a uhum, mãe não tinha que pegar três conduções para chegar com uma criança autista, né, do outro uhum. lado três, quatro vezes na semana para fazer a terapia. E aí a gente conseguiu eliminar e ela conseguiu fazer no bairro dela mesmo, entendeu? Ótimo. Então, Não, é legal. Porque isso também é uma dúvida, né? Às vezes o convênio só dá aquilo, a pessoa se conforma e não, né? Dá para recorrer, né? E aqui o Jô Freitas pergunta: devo levar o relatório já para o convênio ou é melhor esperar para fazer as terapias e se posso escolher a clínica? O que se posso escolher a clínica, acho que é isso que a gente acabou de falar, né? Então dá para, dependendo da localização, onde mais tem, né? Agora, essa aqui, não entendi a pergunta. Se você quiser mandar de novo, Jô, que é: devo levar o relatório já para o convênio ou melhor esperar para fazer as terapias? Vamos ver eu não entendi direito a pergunta. Manda de novo para a gente ver se a gente entende, né, Débora? Para a gente entender o que você quis dizer com isso. Se levar já o relatório depois. Vamos entender o que ele está querendo perguntar aqui, né? Então, ótimo. Então, assim, a gente vai começar agora indo pro finalzinho, tá? Da nossa live. Então, acho que foi bem legal, porque depois a gente entender o momento que a gente está agora, né? E essas lives que a gente vai discutir a questão do rol vão ser super dinâmicas, tá, pessoal? A gente vai sempre trazendo o assunto, sai uma novidade, a gente marca aqui uma live de novo, a gente discute ele, para deixar todo mundo na sintonia, para todo mundo ter informações, para poder entender o noticiário, para poder entender e como procurar. O João mandou aqui, olha aqui, ó. Para solicitar as terapias. Acho que ele está perguntando aqui se quando começa as terapias, se é melhor começar a terapia e levar o relatório, ou levar o relatório primeiro e já dar entrada nos pedidos e aí esperar para começar a terapia. Acho que é isso, João, que você perguntou, né? Que se faz antes ou depois. Isso muda alguma coisa, Débora? Assim, é tipo, eu entro em processo, fico esperando pro meu filho sair a causa e começa a terapia numa clínica, ou eu já começo na clínica e depois eu dou entrada com o convênio? então, aí, assim, o ideal é você dar entrada, no caso, se for judicial, você Uhum, dá entrada antes de iniciar a terapia, né? Porque senão uhum, você vai pagar e pedir reembolso. Aí é outro procedimento, né? Outro tipo de uhum. processo. Então, antes de iniciar o tratamento, você entra com o pedido de liminar e aí sim apresenta já no processo. Se você já tentou administrativamente no plano, porque esse é o primeiro passo normalmente, né? Primeiro Ah, passo é isso é legal pegar falar, né? e apresentar no plano de saúde. O plano de Uhum. saúde liminar, né? Agora, se você, assim, tem a urgência, olha, eu não quero agora, eu não posso contratar advogado e tal, e quiser iniciar o tratamento e depois pedir o reembolso, é outro caminho também, mas aí você tem que desembolsar o dinheiro, né? Então, o São ideal dois é fazer, processos, né? o ideal E é, isso é muito legal que você falou, né? Que é uma coisa também que é uma dúvida frequente, né? Você não vai direto procurar o juiz, você não vai direto entrar no pedido de liminar, né? Você primeiro tem que ter uma negociação com o convênio, documenta muito bem essa negociação que você está tendo, guarda os e-mails, guarda tudo, espera uma negativa do convênio. Quando o convênio se nega a fazer o que você pediu, aí você entra com a liminar, né? E nunca ao contrário, né? Você não vai direto procurar o juiz, né? exatamente, porque aí você Já. tem que configurar que houve a recusa, né, nesse Uhum, tratamento, é negativa. É o primeiro passo para um deferimento de uma liminar, do sucesso de uma liminar, é você uhum. demonstrar que você tentou administrativamente, que você tentou diretamente com o plano e foi negado. Isso é E aí, fundamental. e tem uma coisa que eu tenho, acho que é legal pra gente dar uma pincelada, que é a questão do fim do limite das sessões, né? Que agora, que isso foi um movimento muito dentro das famílias que tem pessoas com espectro autista, né? E que fez todo esse movimento e hoje a gente tem esse entendimento de não ter mais limite do número de terapias, né? O convênio não pode limitar o número de terapias, né? E aqui ela falou, se a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Aqui ela perguntando se é legal reduzir o valor do reembolso, né? Então, assim, então agora tem terapia ilimitada, só que o reembolso que eu vou te dar é menor, né? Se isso é legal ou não.
Então, não é legal. Até porque, Uhum. assim, né, em geral, as cláusulas que prevêem reembolso do plano de saúde, elas são absolutamente abusivas, não constam, no contrato as regras claras sobre como se dá esse reembolso. Então, eles colocam Uhum. vários códigos, é o código AMB, é o código TANS, é o código não sei o quê. E ninguém consegue fazer esse cálculo. É uma equação que só o plano de saúde consegue fazer, né? Então, quando Uhum. chega então no judiciário, ele já fala assim: olha, como não dá para o consumidor entender como é que ele chega a esse número, o plano tem que reembolsar 100%. Tem vários casos aqui no escritório que aconteceu isso. Inclusive, Porque não consegue cirurgia. justificar por que que uma terapia ele paga 20 de reembolso ou paga 200, né? Então o juiz fala, então tá bom, pega o valor inteiro e cobre tudo, porque daí o paciente não vai ter prejuízo, né? Sim, e acho que vai até além disso, porque normalmente esses cálculos, essas tabelas onde os planos se baseiam para fazer esses cálculos, elas são normalmente anexas ao contrato, não estão lá no corpo do contrato. Ela só vem Uhum. tendo o parâmetro, mas não tem as tabelas. Então, o que que acontece? O consumidor ele não tem acesso a essas tabelas. E mesmo que ele tenha, ele não consegue calcular, entendeu? Porque são Uhum. números esparsos, né? Cada um está numa tabela. Aí como é que reduz um, tem um redutor, tem. Então é muito difícil. E aí, quando chega lá para o judiciário, o juiz fala: olha, peraí, um homem médio, aqui, uma pessoa, né, que não digo nem um leigo, mas um homem médio não consegue fazer esse cálculo. Então, se é Uhum. impossível ver quanto é que eu vou reembolsar, eu contratei uma coisa que você não me explicou, então tem que reembolsar 100%. É uma forma do advogado recorrer assim, né? Ou seja, né, isso há discussão no, acho que essa é a lição que para quem perguntou, né? A dica é, como recorrer a isso, né? Há brechas, né, para você recorrer e porque não é legal fazer isso, você reduzir o valor do reembolso, né? Não, e aí Isso. nesse a minha orientação é sempre assim: apresente os recibos, né, a documentação que o plano exige. Ele vai te apresentar lá um prospecto, uma tabela do que vai ser reembolsado, absolutamente ínfima, e aí você recebe aquilo e cobra a diferença na justiça. Tá? Então, assim, ó, Uhum. apresentei, tá tudo ok, né? Muitas vezes o plano não E, nega o procedimento, ele nega o reembolso total, porque isso está no uhum. contrato. Da forma que foi redigido, não está claro. E aí Não, é, e aqui é uma outra dica super importante, né? Quem tem acesso a isso, vai contratar um convênio, converse com alguém da área primeiro, né? Converse com um advogado, alguém que entenda, alguém que já passou um olhar sobre aquele contrato aquela empresa que você está querendo contratar, porque isso ajuda muito, né? Você já não sai do zero, né? Você já sai dali com alguém que pode te orientar um pouco, pode te dar uma ajuda na hora de escolher o contrato, porque vocês que são advogados já estão bem calejados, né? Você fala, poxa, isso aqui, olha, cuidado com essa empresa, ou vai nessa daqui, para não passar por uma demanda ruim depois, né? Para você não ter que ter um trabalho enorme depois, né? E aí aqui até a Ana fala sobre isso, né? Que em relação ao convênio, que ela fala isso, que eles não dão a negativa para ela, eles só indicam outro lugar. Aí é o momento que o advogado entra, né? Porque você começa a ver que vai tendo um embrólio ali, que o convênio espertamente vai empurrando a coisa, né? E a hora que muitas vezes você tem que ter um profissional para te ajudar, né? Que vai intervir ali falando, calma, olha, nós já estamos há tantos meses negociando sobre isso, ela me joga de um lugar para o outro, eu preciso de uma urgência. E aí é onde o advogado sabe pedir o caráter de urgência da situação, né? inclusive, Alex, a gente faz esse trabalho também extrajudicial, pré-judicial, né, que a gente chama, Uhum, nessas tentativas administrativas, né, de obter uhum, esses postos, essas terapias. Por quê? Muitas vezes, como nesse caso aí que a pessoa perguntou, ela quer fazer num lugar, o plano indica outro, mas aí ela tem que justificar por que que ela quer naquele lugar. Então, a gente entra, o uhum, advogado entra faz uma notificação extrajudicial para o plano, dizendo por que não dá para ser naquele local, ou por que que aquela terapia não é adequada. A gente já começa a construir o processo fora do processo, entende? uhum. Isso facilita muito quando chega na mesa do juiz, o processo já está mastigado, porque a gente já teve aquela discussão ali e já sabe como é que o plano está se defendendo, qual é o argumento que o Uhum. plano tem, né? Então é Uhum. super importante ter essa E o distorção. juiz já vê que a pessoa foi tentar a negociação antes e deixou tudo certo, né? Então isso também tem, né? É que assim, do outro lado também tem, né? Do lado dos convênios também estão super amparados, né? De advogados, de recursos e pessoas. Então é uma queda de braço, né? Muita justiça faz parte, né? É,
Perfeito. E aqui, em relação aqui para a síndrome de Down, que perguntando se é sem limite ou o relatório tem que constar CID de autismo, né? Isso é uma dúvida importante, que eu não sei se você pode responder isso agora, depois a gente até pode olhar, porque isso é uma coisa meio nova, pelo menos para mim né? Que é essa diferença entre os CIDs, né? Então, tem muitos pais hoje que querem que incluam o CID de espectro autista numa criança que tem síndrome de Down, que é o que a gente chama de duplo diagnóstico. Então, tem aquela criança que tem um diagnóstico de síndrome de Down, que tem um diagnóstico que é o Q90.0, lá o CID, né, dela, tá ali, e muitos pais que têm um filho que tem um duplo diagnóstico, então a criança tem síndrome de Down e também tem um diagnóstico de espectro autista. Então eles pedem hoje um relatório para colocar ou dar preferência por esse CID, porque com esse CID, o que é dito pelos pais quando trazem a doença do advogado, consegue-se mais fácil algumas coisas com o espectro autista do que com síndrome de Down. Então isso, eu percebo esse movimento. Não sei se você passou por um caso assim, ou se você tem acompanhado isso também, que é essa questão de, muitas vezes vem relatório, a gente está mexendo no CID, ou colocando, porque o CID principal era Q90, e a gente tem que ir colocando outros CIDs para poder justificar e facilitar esse recurso, né? Sim, sim. Mas, na verdade, assim, o que acontece? Eu tenho decisões recentes aqui, até após o julgamento aí do STJ, de casos com síndrome de Down, e que o juiz utilizou, equiparou, né, independente do CID, equiparou a condição, né, Uhum. do paciente. Então, assim, o fato de ser lá o F84, acho que né, Isso, é isso. o Que é do F84, transtorno global do desenvolvimento, né? exato, transtorno global de comportamento. E independente de ser isso ou de ser outra síndrome, outro problema, o juiz acaba equiparando, né? Uhum. Porque situações similares, casos semelhantes, né? Só muda ali um é doença e o outro é uma síndrome. Então, Uhum. é do mesmo entendimento, tá? O fato de ser um Consegue síndrome. recorrer com isso, né? Mas a gente tá vendo bastante isso, viu? A gente tá vendo bastante esse tipo de condição, viu? De pedir para trocar o CID. Cada vez a gente vê mais. Mas é uma coisa que a gente vai ter que aprender, né? Pra aprender a mexer. Deixa eu ver aqui só se tem mais alguma pessoa que a gente vai indo agora pro final da live aqui, né? Percebi que a partir de agosto, né? Reembolso recebido pelo meu seguro de saúde consta o termo tratamento seriado. Tem alguma implicação legal disso? Então eu percebo que no reembolso, no recibo do reembolso, vem agora com o termo tratamento seriado. É algum termo diferente, você sabe, Débora, por que usar esse termo? Não, Eu nunca não. vi. Eu também não sei. A gente pode depois dar uma olhada, né? Qualquer coisa a gente coloca aqui, né? A gente vai deixar essa live gravada no YouTube, tá? Se tudo der certo, eu não apertar um botão errado aqui, que vira e mexe eu faço isso, mas a gente vai deixar gravada. E pelo que eu entendi, né, Débora, logo teremos decisões novas, né? Para discutir, né? Então vamos ver como vai ser com o Senado, vamos ver como que vai ser se for para aprovação presidencial, se isso é aprovado, né? E como essas coisas vão vir. E a gente marca novas lives aqui para debater. Ficando no YouTube, quem tiver dúvidas, coloque as mensagens lá no YouTube, que a gente vai respondendo, vai respondendo à medida do possível todo mundo para poder tirar essas dúvidas, né? Porque a nossa ideia aqui é essa, é orientar, ajudar a compreender melhor para que todo mundo esteja bem informado para saber quem procurar e como procurar, né? Aqui deixa eu tirar uma dúvida mais do Henrique, chegou nos 45 aqui, hein, Débora? Depois a gente responde no YouTube, tá, pessoal? Boa tarde. Posso tirar uma dúvida? Dos métodos de tratamento existente para o autismo, existe algum método específico que seja superior a outro, com embasamento científico? Eu não sei, Henrique, como que essa é a sua pergunta, que eu acho que é a questão aqui é mais médica do que dentro da área do direito, né? Mas dentro do espectro autista, assim, qual que é a grande questão que eu vejo? Não é a nossa, não é o enfoque nosso duelo, o tratamento dentro do TEA, né? Mas a gente tem bastante paciente lá. Mas a questão que a gente percebe dentro do TEA sai muito tratamento novo, né? Todo momento, né, Débora? Então, vocês advogados, toda hora chega um tratamento novo, uma questão nova. E muita coisa ainda a gente não tem tantos trabalhos embasando aquilo, né? E dentro do TEA, como dentro da síndrome de Down também, os tratamentos são muito específicos. Tem pacientes que respondem muito bem a um tratamento, não respondem tão bem ao outro. Alguns tratamentos a gente percebe dentro do TEA, por exemplo, que tem uma ou duas pessoas no país que fazem aquele tratamento. Então, às vezes até tem condição científica, mas, por exemplo, a Conitec, ninguém aqui no Brasil ainda olhou aquele tratamento, então isso também é complicado, né? Quando chega um tratamento fora do Brasil, aqui para o Brasil, se ninguém aqui técnico da área da saúde que determina se é possível ou não aplicar aquela terapia no Brasil, se ninguém se debruçou ainda, tem um tempo para aquilo acontecer, né? Então, super legal, novo que está aqui, mas poxa, ninguém no Brasil ainda viu, a ANS ainda não aprovou, então você tem um delay, né, de tratamentos que vêm de fora até que aconteçam. Mas depois, Henrique, se quiser mandar alguma coisa mais específica sobre a dúvida, manda, que eu dou uma olhada para você e te respondo, tá? Mas dentro do TEA a gente percebe isso, que vem crescendo o número de tratamentos, e a verdade é essa, dentro dessas questões jurídicas, né, Débora, o espectro autista é um dos que está encabeçando essa situação, né?
porque entre todas as condições, assim como o câncer, né, são as condições que mais tem demanda jurídica, né, que mais tem demanda de processo e tudo mais. Então isso a gente percebe que o TEA, ele encabeça um pouco esse movimento, né, para poder ter resolução pela questão de encargo para o convênio, das questões das demandas das famílias, né, e a frequência, né, tem muitos indivíduos com TEA, né. É verdade, é verdade. Aumentou muito. E assim, né? O apelo também, ele resvalou na mídia aí por conta dos famosos, né? O Marcos Mion, Uhum. o Gil. Então, também tomou esse corpo, né? Por conta desse apelo aí na mídia mesmo. De todo mundo, né? Olha, pessoal, espero que a gente tenha ajudado a esclarecer algumas questões, né? A gente vai deixar isso aqui gravado para quem quiser depois mandar os links, o link para os amigos, o pessoal discutir. Assim, agradeço demais a disponibilidade sua, Débora. Brigadão por tirar essas dúvidas, porque a gente da área médica, a gente não entende absolutamente nada do assunto, a gente está aprendendo com vocês e aprendendo com os pacientes. Eu sei que isso aflige esse tema muitas famílias, então tem muitas famílias, assim, completamente desesperadas com essa questão. Então a gente está no momento de trâmite, de decisão, né? Então, assim, muitíssimo obrigado. Eu queria que você se despedisse do pessoal e deixasse o recado. A gente vai deixar os seus contatos, mas também se você quiser deixar o contato seu aqui de como as pessoas te encontram, ou dentro das mídias sociais, que queiram tirar dúvidas, ou entrar em contato contigo para alguma prestação de serviço, fica super à vontade, tá? E não tem como agradecer para tirar essas dúvidas da gente, se dispor aqui o seu tempo aqui e dividir um pouco a experiência com a gente. Ah, imagina, olha, eu que agradeço, viu? Me sinto muito honrado em poder contribuir. E se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser falar diretamente comigo, estou totalmente à disposição. Eu vou deixar o meu site, é www.dmeadvocacia.com.br e lá Uhum. no YouTube, lá provavelmente vai ter esse site Vai, vou também, né? colocar. Vou colocar o site e as referências de mídia social. Isso, o Instagram do escritório também é DME Advocacia. E aí, qualquer dúvida, também através de vocês aí, precisando de alguma coisa, estou totalmente à disposição. Perfeito. Então vão sair novas decisões, a gente volta a discutir, né? Se você topar, a gente bola outras discussões. E quem tiver sugestão dentro dessa área do direito que envolva as nossas crianças que a gente acompanha, que tenha sugestão de tema, passa pra gente. Às vezes tem outras questões que também tenham dúvidas aí, não só na questão do rol, a gente pode fazer, que eu acho que isso é importante. Ter esse conhecimento jurídico é importantíssimo para o cuidado da saúde, porque hoje a gente depende muito disso, né? Então, às vezes, tem pacientes nossos que estão sem o tratamento adequado porque faltou conhecimento da área do direito para poder ajudar aquela criança a ter acesso ao que ela precisaria dentro da rede privada ou da pública. Eu tenho muitos pacientes que têm direitos de coisas no SUS e não sabem, né? Então, acho que é importante que todo mundo esteja informado, porque isso tem tanta importância quanto o tratamento médico em si, né? A gente precisa ter acesso. E a gente vai ter acesso a direitos nossos se a gente estiver bem informado, né? A pessoa desinformada não vai ter. Débora, muitíssimo obrigado. Muito obrigado a todos que acompanharam com a gente ao vivo. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Para quem puder divulgar, divulguem. A gente, como Elo, está aqui para ajudar. A Débora também está super disponível também. Fiquem super bem e qualquer coisa que precisar, a gente está à disposição, tá bom? Pessoal, tchau, tchau. Tudo de bom para todo mundo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.